noite, irmãos. O nosso horário para iniciarmos nesta terça-feira a nossa viagem. Estamos explorando esta região da Palestina e na semana passada pudemos ver momentos agradáveis da nossa viagem que fizemos na quarta-feira. Hoje retornamos novamente na nossa terça-feira, às 20 horas, quando eu chego na sua casa para convidar você a pegar a sua Bíblia, Palavra de Deus, e nós iremos explorar este Evangelho, andar por estas páginas sagradas e tirarmos aqui lições maravilhosas, e eu tenho certeza absoluta que será um tempo agradável. Por isso, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia. Primeiro, estou feliz por encontrar vocês bem, chegar na sua casa, poder dar uma boa noite para todos vocês, os nossos amigos que também estão nos acompanhando, irmãos de outras igrejas. A satisfação muito grande. Nós temos pessoas que nos acompanham nessa viagem, gente que está longe, está distante, a família do Geraldo, lá em Estados Unidos, em Boston, participando conosco nessa viagem, tem acompanhado os nossos estudos. Nós temos pessoas de vários estados que embarcou conosco nessa viagem e tem sido bom, tem sido maravilhoso. Nós iremos, depois deste momento introdutório, de estar aqui revendo vocês aqui pela telinha, e eu glorifico a Deus. Fico muito feliz em compartilhar com vocês, já que nós não temos conseguido isto fisicamente, pessoalmente. Mas graças a Deus, através desta ferramenta, através deste canal, eu posso chegar à sua casa ou em qualquer lugar que você estiver. Uma noite maravilhosa, um tempo maravilhoso para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a graça de Deus nesse instante pela sua vida e pela vida da sua família. Oremos. Pai querido, Deus bendito, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia não tem fim. Obrigado, Senhor, por encontrar os meus irmãos bem, família reunida na sala para o estudo da Tua Palavra. Louvamos a Ti, glorificamos ao Senhor por tudo isso. Ó Deus, onde quer que eles estiverem, que a Tua bênção, a Tua graça seja com cada um deles. Eu glorifico a Ti, eu louvo a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, e eu faço isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos continuar aos nossos irmãos de outras igrejas, amigos. Vamos juntos, vamos desfrutar de estarmos aqui explorando a Palavra de Deus. Eu tenho tido o privilégio, a bênção de ter também comigo nesta caminhada a minha mãe, a minha irmã, a Cleide, que tem acompanhado também esses estudos e tem sido tão agradável aos seus comentários.
de que tem sido muito bom. Então, além de todos vocês, eu tenho tido o privilégio de fazer essa caminhada também com a minha família e eu louvo a Deus, eu glorifico ao Senhor. Hoje, então, vamos começarmos hoje pelo capítulo 3 do Evangelho de João. E nós hoje iremos olhar para os versículos, desde o versículo 22 até o versículo de número 30. Nós vamos trabalhar esta região deste capítulo, muito interessante. Hoje, além, lógico, além de pastor, lógico, todos vocês têm conhecimento de que sou também psicanalista, e eu estou dizendo isto por causa dessa região que nós estaremos explorando, que nós estaremos andando. E aqui o psicanalista vai trabalhar também um pouco além do pastor, do teólogo, trabalhar um pouquinho esta interpretação, esta explicação para você. Tem alguns momentos que não tem jeito, eu vou ter que explicar isso, não apenas como pastor, mas também como psicanalista. Porque hoje nós vamos, neste capítulo 3, do versículo 22 até o versículo de número 30, nós vamos trabalhar essa questão da regeneração da autoestima. Entenderam? Porque falei que naturalmente o psicanalista vai trabalhar um pouquinho essa questão da autoestima, da psique, das emoções. E nesse texto sagrado não tem como nós não explorarmos um pouco desta questão. Portanto, vamos ao texto sagrado. Você que já está aí com a sua Bíblia, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo de número 30. O texto sagrado diz assim: Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isto aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhes disseram: Rabi, mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedido do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Deixa eu ler novamente esta última frase, este último versículo, o versículo de número 30, porque esse é um texto que
é como se fosse o texto áureo para esta caminhada, a base para esta caminhada que nós estaremos fazendo. Olha só o que o texto diz, você acompanhou na sua Bíblia. Ele deve se tornar cada vez maior. E eu, aqui o João, o profeta, está dizendo, eu cada vez menor. Que coisa magnífica esse texto, quando estaremos trabalhando nessa caminhada, explorando esta questão da regeneração, da transformação, da mudança de mente dos apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, e a autoestima de cada um deles sendo trabalhada de uma forma maravilhosa. E não trabalhada por qualquer pessoa, não pelo pastor Eliakim, não pelo psicanalista Eliakim, mas pelo Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que antes mesmo de pensar, ele já conhece os meus pensamentos, já conhece os nossos pensamentos. Que privilégio daquele grupo fazer esta caminhada com Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que observamos aqui nesse texto, nesse cenário em que nós estamos olhando, que nós estamos vendo, eu quero destacar aqui a questão do veneno do orgulho. Nós vemos a questão do orgulho entrando aqui pelas veias, pelo sangue dos discípulos de João, né? Primeiramente pelos discípulos de João, porque o contexto aqui é a conversa com o profeta, com o profeta João, e a gente percebe a questão do orgulho. E para nós falarmos sobre esse veneno do orgulho, eu vou comentar com vocês um episódio, ou um dos episódios de Charles Brown e a sua turma apresentada Linus, irmão de Lucy. É isso mesmo, vamos olhar um pouquinho disto. E conversando com o seu melhor amigo, Charles Brown, ele compartilha o seu sonho. Ele tem um sonho, Charles Brown tem um sonho, e ele compartilha com os seus amigos, como normalmente nós fazemos com os nossos sonhos. E ele compartilha o seguinte, Charles Brown compartilha o seguinte para os seus amigos. Ele diz, quando eu crescer, eu vou ser um médico humilde do interior. Este é o meu sonho, e eu vou perseguir esse sonho, diz Charles Brown. Veja bem, mas eu vou continuar morando na capital. Eu gosto do lugar onde eu moro, dos meus amigos, de tudo que tenho. Eu gosto de tudo isso e eu não vou abrir mão disso. Eu vou continuar morando aqui na capital, mas todas as manhãs eu vou levantar bem cedo, eu vou entrar no meu carro esportivo, conversível e zarpar para o interior para realizar o meu sonho de humildade. Então eu vou começar a curar as pessoas,
Eu vou curar pessoas em um raio de quilômetros e quilômetros de distância, porque a minha máquina possante vai me dar condição de deslocar muito rápido de um lado para o outro. Daí, no último quadro da animação, Linus exclama ao amigo Charles Brown: eu serei um médico humilde do interior, mundialmente conhecido. É interessante que quando nós olhamos para o Charles Schulz, o cartunista, criador da animação, é lógico que ele aqui estava, obviamente, se divertindo com a dificuldade em se encontrar uma pessoa realmente humilde. Geralmente, todos começam com o nobre desejo de ser uma pessoa humilde, uma pequena pessoa humilde e sem ostentação, mas de repente ele se torna muito conhecido e ele se transforma numa grande coisa, com necessidades de sermos humildes, mundialmente conhecidos. Você está vendo o veneno do orgulho? O veneno do orgulho. É muitas vezes até comum nós ouvirmos expressões como esta: eu tenho orgulho da minha humildade. Já ouviu falar isso? Já eu sei que você já ouviu falar alguma coisa desta natureza. E nessa história aqui, nós vemos essa questão, a intenção e a prática, duas coisas que não se combinavam. Não dava para combinar. A ostentação e o suprimento da necessidade. Aí, quando nós pensamos nesta situação, nós precisamos imediatamente encontrarmos no texto, nesse cenário do texto dos apóstolos de João e da conversa que tem com o seu rabi, com o seu mestre, a destruição deste orgulho. Este orgulho é uma semente que precisa ser destruída. Ela precisa ser arrancada. Então, nessa caminhada, vamos tentar arrancar o máximo possível dessa semente, e para que ela não venha contaminar as outras coisas que são significativas e interessantes. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, depois dessa história, é que o orgulho é um dos pecados mais letais. É isso mesmo. Ele é letal, ele é mortal, ele destrói. Além de matar, ele destrói com muito sofrimento e muita dor. O pecado faz isto, leva a pessoa a se angustiar. E é bom nós sabermos disso. Ele é o filho número 1 da incredulidade, da falta de fé no Deus Todo-Poderoso. Há quem argumente, por exemplo, que o orgulho foi o pecado original de Satanás ao exclamar consigo mesmo. Ele olha no espelho, como que dizendo: espelho, espelho meu, existe alguém mais poderoso, existe alguém mais belo
mais inteligente do que eu nesta esfera celestial. O profeta Isaías, ele traz para nós essa questão, esse pouquinho de pimenta aqui para esta exploração do texto dos apóstolos de João o Batista, para a nossa reflexão. Se nós olharmos no capítulo 14 do livro de Isaías, o versículo 13 e o versículo de número 14, nós vamos perceber esta palavra. Olha só o que Lúcifer, ele fala: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, nas alturas de Zafon. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. É isso. Que coisa impressionante, o orgulho fervilhando nas entranhas de Satanás. Foi o orgulho que Satanás usou. E daí para frente ele usa isto como isca para infectar, macular, colocar mancha nas pessoas. E foi isso que ele fez com Eva, dando-lhe alternativa de dúvida. A opção, na verdade, a opção de dúvida. Ele semeia esta semente em Eva, quando nós vemos o capítulo 3 de Gênesis e o versículo de número 5, trazendo para nós essa questão do orgulho. Deus sabe que no momento ele está falando, o diabo está falando, Satanás está falando aqui. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos abrirão. Olha só o que o diabo faz. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Desde então, sempre que pecamos, nós estamos arrogantemente firmando que não cremos que nós não cremos na sabedoria, o amor, enfim, nos planos de Deus para a humanidade. Nós precisamos atentarmos para isto, porque em Mateus capítulo 5 e versículo de número 3, nós encontramos esta palavra: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Agora, se você acha que alcançou alguma medida de humildade já nesta caminhada que nós estamos fazendo, eu quero trazer um alerta para você. Alerto para que esteja em guarda e não se orgulhe de sua humildade. E desejar também de ser mundialmente conhecido e famoso. É perigoso. Tenha cuidado. Continuando aqui nesta exploração do texto, algo vem aos nossos olhos. São as últimas palavras de um homem que realmente ele é humilde. As últimas palavras de um homem que realmente é humilde.
o nosso objetivo hoje é olharmos para esse texto do Evangelho de João, capítulo 3, esse versículo 22 até o versículo 30 que nós lemos, e temos a capacidade de estarmos tirando ingredientes, vitaminas para o nosso fortalecimento. Aquele que está em pé, assim como você está, assim como eu estou, cuide para não cair. É tomar cuidado, estar atento, estar observando ciladas que são às vezes colocadas para nós. Nesse texto, onde nós lemos as últimas palavras de João Batista no Evangelho de João, e estudar a forma como o evangelista nos ensina a compreender e lidar com a questão da autoestima. Novamente aqui a palavra autoestima, com a supervalorização desta autoestima que nós temos. Nós precisamos da autoestima, mas tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu ponto certo. É autoestima e não autovalorização dela. A nossa autoestima não está acima daquele que nos deu, do nosso Criador. Lembra da entrada com Satanás, com Lúcifer, que nós colocamos, e ele quis colocar essa autoestima acima do Altíssimo. João Evangelista, sem necessidade alguma, aparentemente, retorna João para o Radar João, o evangelista. Ele traz João Batista novamente. É interessante que é um encaixe. Se vocês observarem aqui nessa exploração, nessa região em que nós estamos explorando agora do Evangelho de João, nós vamos ver que João Batista aparecer aqui é um encaixe que o evangelista faz com propósito. E quando nós lemos aqui essas questões a respeito de João, se nós não observarmos bem, fica parecendo que não encaixa essa história numa sequência de acontecimentos que ele está narrando. Se você olhar um pouquinho atrás da leitura, os textos anteriores, nós vamos ver que o evangelista, João o evangelista, ele acabou de descrever o encontro, a história de Nicodemos com Jesus. O capítulo 3, né? Do versículo 1 até o versículo 15, vocês vão observar que esta é a história, o encontro de Nicodemos com Jesus. Ele, logo depois, relata a missão de Deus para o seu filho aqui no mundo. Olha como está indo a história. Capítulo 3, do versículo 16 até o versículo de número 1, João relata a questão da missão de Deus, a missão de Jesus, cumprindo a vontade do seu Pai. E antes dele prosseguir, que era a história que fazia um sentido maior, que logo em seguida, depois de ter falado aqui a respeito da missão de Jesus, o que encaixava logo em seguida como luva era a história da mulher samaritana. Quando iria tratar da verdadeira adoração, né? Da verdadeira adoração, aí pela frente, o capítulo de número 4 trabalha, aí sim, o capítulo de número 4 trabalha nesse sentido. Aí ele faz o quê? Nessa sequência, ele traz João o Batista novamente. Por quê?
pelo que aconteceu na história anterior de Jesus e Nicodemos. Parece uma redundância que João pratica aqui, né? Quando nós comparamos esse texto de João 3, 22 a 30, com as suas próprias palavras, logo lá no capítulo de número 1, onde nós lemos, afirmando que ele não era luz, versículo 1, João 1, 8, ele não era Cristo, João 1, 20, ele não era Elias, nem o profeta, não era o profeta Elias, João 1, 21, não era digno de desatar a correia das suas sandálias, das sandálias de Jesus, João 1 e versículo de número 27, ele afirmou que não passava de uma voz clamando no deserto. Estou falando lá do capítulo de número 1, a história foi muito bem contada, muito bem apresentada de João, lá no capítulo de número 1. E aqui, no capítulo 3, nós lemos João Batista dizendo que, dizendo, eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Não é isso que diz o versículo de número 28, capítulo 3, e o versículo de número 28? Ele diz, eu não sou noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. Versículo 29. Capítulo 3 e versículo de número 29 de João trabalha exatamente isso para nós. Estava apenas fazendo o quê? Ele estava apenas preparando o caminho para Jesus Cristo. Porque ele não era o Cristo e ele queria deixar isso bem claro. O versículo 28 ainda trata dessa questão. 3, 28. E, portanto, agora vem o tema que eu falei, que é o texto áureo para a nossa compreensão do tema humildade, e trabalhar essa humildade dentro da nossa autoestima, tão importante, tão significativa, mas sempre dentro deste contexto da humildade. Existe sempre alguém que é maior do que nós, e nós nos submetemos a ele, porque dele vem todas as coisas. Eu preciso sempre dele. Eu sou o menor, ele é maior. E é tudo por causa da história anterior deste encontro com Jesus e Nicodemos. É importante nesta exploração nós percebermos estas coisas tão lindas, tão maravilhosas, que só o evangelista João ele fala no seu evangelho. Então é bom observarmos essas questões. João, o Batista, ele é colocado aqui com estas palavras, pois ele representa uma espécie de resposta que todos devem ter e que Nicodemos não teve. Todos devem ter. Que ele cresça e eu coloco-me no meu lugar. Eu sou pequeno, ele é grande. E que cada vez mais eu me torne pequeno e que cada vez mais ele se torne grande na minha mente e no meu coração. João tinha que fazer isso, trazer essa história maravilhosa. Essa afirmação de João aqui, no capítulo 3, versículo 4 e 9, é muito significativo, muito importante. Quando ele humildemente afirma, aí no capítulo do versículo 30
do capítulo 3, ele afirma: convém que ele cresça e que eu diminua. Pronto. E bom. Os apóstolos estavam, os seguidores, os discípulos dele estavam enciumados. Olha, está todo mundo indo lá procurar Jesus e ele está batizando, igual você faz. E João dá a resposta. Ele faz isso porque é de Deus. Maravilhoso, irmãos. Magnífico. E é importante nós fazermos isso. Muito bem. Nesta noite, nós vamos ter que concluir essa história, né? Mas fique tranquilo, nós vamos ainda prosseguir aqui, porque nós temos alguns pontos bem interessantes para tratarmos sobre a autoestima. Então, João, aqui, o João Evangelista, portanto, ele nos revela as últimas palavras de um homem humilde. Ele traz, dizendo: é isso que é humildade. Não o que Nicodemos fez. Não a atitude de Nicodemos, mas a atitude de João. De alguém que experimentou a regeneração da autoestima. Isso é autoestima regenerada, sã, curada. Pode vir a tempestade bater sobre ela, pode vir as torrentes baterem sobre ela e ela permanece firme. Ela permanece firme. Porque Jesus preparou, regenerou tudo isso. Então, eu quero agora chamar a sua atenção para você observar três verdades que nós podemos destacar no texto de João capítulo 3, o versículo 22 e o versículo de número 30. Eu quero que você fique atento. Olha só, nós podemos destacar nesse texto aqui a autoestima deformada, é uma das palavras que nós vamos destacar. Depois, a autoestima regenerada. E como se dá a regeneração desta autoestima. Estas três verdades fica para o próximo estudo, a próxima caminhada explorando o Evangelho de João. No próximo encontro, eu prometo para vocês desvendar este mistério, sendo um pouquinho mais, não tem como, até por causa das três palavras, sendo um pouquinho mais psicanalista, usando exatamente esse conhecimento da mente, da psique, olhando como Jesus fez isso, nos ensinou isso e interpretando isto para vocês. Será um momento encantador, deslumbrante da viagem aqui do Evangelho de João. Que bom, maravilhoso ter caminhado com vocês, andado com vocês no Evangelho de João nesta terça-feira, e vamos parar aqui e eu prometo na próxima terça-feira eu volto com estas três verdades. Vai ser muito bom. Eu vou desafiar você a convidar outros amigos, convidar parentes, convidar pessoas, ou passar o link, né, do nosso canal para outros estarem assistindo, e você vai dizer: olha, na próxima terça-feira o nosso pastor está fazendo uma viagem pelo livro de João, chegou num ponto muito interessante e eu gostaria que você pudesse ver, que você também pudesse
avaliar, ele vai falar, ele diz que vai falar sobre autoestima deformada, autoestima regenerada, e esse processo de regeneração, como é. Ele vai falar sobre isso. Convide outras pessoas para também estar conosco na próxima terça-feira, Deus permitindo, nós faremos isso. Muito obrigado, meu querido, meu irmão, minha irmã. Obrigado por esse aconchego de falar com você aí na sua casa, no seu lar. Deixa eu orar agora por você. Deixa eu orar pela sua vida, pela sua família, para nós encerrarmos mais um culto de doutrina da nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, tendo a alegria e a felicidade de não parar, continuar fazendo o seu trabalho, a obra que Jesus Cristo nos confiou. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, nesse instante, Senhor, eu tenho certeza absoluta que a Tua palavra não volta vazia, e quando falamos sobre esse assunto, sobre esse tema, ó Senhor, que os efeitos sejam grandiosos e maravilhosos para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para as famílias, para a Igreja Batista em Jardim Santana, para os nossos amigos e irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando. Não importa, Deus, onde eles estão, a situação em que eles estão vivendo, eu só sei de uma coisa: a Tua bondosa mão se encontra sobre cada um deles neste momento. E eu peço que o Senhor continue trabalhando, regenerando, transformando, dando a alegria que todos nós precisamos para termos uma vida feliz e bem-sucedida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, de muita paz e de muita expectativa e esperança. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Somente a Ti dedicamos a nossa vida. Gratos somos, ó Pai, pelo dom de amar, pela nossa